O ser humano é a primeira espécie que procura um significado da sua existência e busca seu autoconhecimento a vida inteira, o que sem dúvida inclui o entendimento de sua personalidade e das pessoas com quem convive. Em cada episódio desse podcast, vamos falar sobre esse tema com personalidades de destaque em seus campos profissionais e na vida. O podcast As Personalidades e a Personalidade é oferecido mensalmente pela Ateliê RH, distribuidor pioneiro da Hogan Assessments, no Brasil há mais de 20 anos, líder global em avaliações de personalidade, e é apresentado por seu diretor, Roberto Afonso Santos. Olá pessoal, bem-vindos. Este é o 10º episódio do nosso podcast As Personalidades e a Personalidade. E hoje tenho muita satisfação de trazer uma outra parceira e amiga para contribuir aqui nesse podcast, que eu acho que vocês vão gostar bastante também, que é a Ilana Berenhoek. Então, muito bem-vinda, Muito Ilana. obrigada. Super obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço, é um prazer. Não, ótimo, vai ser ótimo a gente bater um papo aqui e você contar um pouco mais do seu trabalho, que acho que vai interessar muita gente, né? Influencers, inclusive, mas principalmente muitos dos nossos ouvintes, né? Que são pessoas que estão no mundo corporativo, executivos, líderes, e falar sobre presença executiva é algo que sempre aparece, às vezes até em avaliações. Sim. Né? As pessoas, não, você precisa desenvolver a sua presença executiva. Pois então, a Ilana é especialista em presença executiva e personal branding, né? A marca pessoal que também diferencia as pessoas da multidão. E ela atua nesta área desde 1994, ajudando altos executivos, fundadores e líderes a desenvolver uma imagem de impacto e fortalecerem sua reputação no mercado. Ela tem experiência internacional, inclusive vive no exterior, depois você pode falar um pouco mais sobre isso, e atua globalmente, colaborando com líderes e empreendedores de diferentes culturas e mercados. Ela é criadora do método exclusivo As 6 Dimensões da Presença Executiva, que no meio do nosso papo vou pedir para você contar, que integra os aspectos emocionais, visuais, relacionais, não verbais, digitais, como não poderia faltar, e sensoriais, para transformar a forma como líderes se posicionam e influenciam em ambientes corporativos exigentes. Ela é palestrante em eventos de prestígio como o PBEX Experience, PBX Experience, ao lado de William Arruda e Luigi Centenário, o PB Lab Day na Espanha e o ICF Brand Development Series, onde compartilha sua expertise sobre presença executiva e personal branding. Ilana, o que mais você poderia contar para nós sobre você antes de a gente começar aqui a entrevista de fato? Eu sou uma pessoa que acho que o que me move muito é a curiosidade. Eu falo que eu sempre tenho 2 perguntas que me guiam na vida, que é e o que mais e se, né? Então, e o que mais me faz olhar para o meu tema, mas buscando diferentes perspectivas e eu acho que isso fez meu trabalho crescer muito, né? E foi como eu cheguei até vocês anos atrás, há mais de 10 anos, que eu entendia que no meu processo faltava alguma ferramenta, inclusive, que me desse uma visão, né, sobre os meus clientes de uma forma... eu adoro a intuição, mas eu gosto de somar ela a uma coisa mais... Né? o que se chama um pensamento holístico. A combinação do analítico com o intuitivo, para mim, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu acredito muito nessa combinação. E a outra pergunta é e se? Né? Então, o que me faz abrir outros caminhos, não fechar em conclusões muito rápidas também. E eu acho que esse olhar é muito o que eu trago nos meus processos com os meus clientes e a proposta que eu faço também para eles se perguntarem e o que mais sobre a possibilidade das pessoas, de quem eles são na ação no mundo, né? E se eu experimentar novos caminhos, onde esses caminhos vão me levar. Legal. Bom, você falou, né, que já faz acho que uns 10 anos que você fez certificação, eu não vou lembrar do seu Hogan.
dos seus resultados, mas já pelo que você falou, já dá para imaginar um pouco, né, dos seus resultados. Sim, né? sim, E sim. na época você se identificou bastante? Eu me identifiquei bastante. Eu me assustei, assim, acho que a gente estava conversando um pouco antes, até por causa, né, dos derailers, dos descarriladores, é um espelho, né, que você se vê refletida em certos aspectos, mas o que eu acho que é muito valioso na ferramenta é que ela te abre um mapa, né? Aliás, eu uso muito esse termo com os meus clientes. Uma das dimensões, das 6 dimensões, é justamente a primeira, é quando a gente abre o mapa, porque a partir do momento que a gente olha para esse mapa e a gente, né, entende quem a gente como a gente age no mundo, é a partir daí que a gente consegue entender, tá bom, sair do modo automático, né, de ser, e começar a ter ações mais pensadas e mais intencionais, e dentro do meu tema, que trabalha muito com posicionamento, tá bom, então eu sei que talvez no meu automático eu tenho uma tendência de agir assim. O automático não vai funcionar, né, sempre a meu favor, muitas vezes não. Então, como que eu faço eu sei que o meu jeito natural é esse. E se eu andar 2 passos mais na direção de um jeito que é o oposto, né? O do outro lado na escala, como eu diria. Então, o que isso me traz de possibilidade? Então, eu acho é muito valioso esse olhar. A ferramenta traz essa possibilidade, não para um olhar, a meu ver, que é como eu lido com a ferramenta. Eu sou assim? Eu não vejo ele como a síndrome da Gabriela, como eu costumo falar. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser assim para sempre. Não tem jeito. Mas sim, então se eu sei que isso é meu impulso, o que eu faço com isso? Eu gosto muito da ferramenta nesse sentido. Legal. Bom, já que estamos falando em personalidade, o que é personalidade para você, Ilana? Olha, a gente tinha conversado um pouco, né, sobre essa pergunta. Eu não tenho uma definição sobre personalidade, porque justamente para mim presença tem muito a ver com quem nós somos na ação. Foi muito o que me fez até migrar. Eu tenho uma trajetória que começou na consultoria de imagem. Da consultoria de imagem eu descobri o personal branding. Nas minhas perguntas, e o que mais? Porque eu falava, não, tem alguma coisa aí que me falta. Então, eu trabalhava a imagem, mas eu entendi que eu precisava de uma pergunta anterior, que era entender, tá bom, mas como eu quero me posicionar? E aí eu descobri há mais de 20 anos o William Arruda, que é uma das, né, é o grande nome hoje do personal branding global, e fui me formar com ele, depois fiz uma pós-graduação na Espanha, em Blanquerna, foi a primeira pós-graduação no mundo, eu fui da primeira turma, e aí, só que o personal branding trabalha muito na questão da promessa. Personal branding trabalha muito como você vai se comunicar o teu valor para o mundo. Só que hoje, né, a gente vive num mundo que, por causa das redes sociais, as pessoas podem prometer mundos e fundos. E muito trabalham com uma comunicação de uma imagem muitas vezes aspiracional, que é o ideal. Eu deveria ser assim, então deixa eu vestir essa roupa. Para ver se pega. Só que eu brinco que sempre tem a hora do cafezinho. A personalidade é a hora do cafezinho. Os bastidores. É que na hora que na ação, será que eu sou tudo aquilo que eu prometi? Então, para mim, a personalidade tem a ver com como a identidade se manifesta na ação, não no conceito. Então, eu olho a personalidade, que é quem essa pessoa é na ação, quem ela é na relação, quem ela é nas interações. E nós podemos ser, né, de várias formas diferentes. Há alguns anos eu fiz um curso de filosofia, de coaching ontológico, e uma das pessoas que a gente estudou foi o Maturana, Humberto Maturana. E eu lembro, né, teve uma coisa que me marcou muito, como uma fala dele, eu não sei se a fala literalmente é essa, que o Maturana falava o seguinte: não existe o amor, existe o amar. O amar não existe, o amor é um conceito. Mas ele existe na ação. Como eu posso falar, eu sou muito teimosa, mas eu não sou teimosa 24 horas por dia, nem todos os dias da semana, nem todos os dias do ano. Eu sou teimosa quando eu estou teimando. O resto do tempo eu não sou. Eu sou outras coisas. Então, a personalidade tem a ver muito com o que vem com mais, talvez venha com mais frequência a ação. E aí, dessa frequência grande, é isso que vai ficando para as pessoas. A gente vai provocando sensações nos outros e isso impacta na reputação que a gente cria. Exatamente. Que é o ponto, né, na verdade, quando
um executivo está refletindo, um líder está refletindo sobre o que ele está passando para os liderados, do tipo do líder que ele quer ser, né? Não adianta ele pintar, né, um líder ideal se na ação, se na prática, né, se as pessoas não vão enxergar nele aquelas características. Exatamente. Né? E aí vem aquela que nós trocamos você fez um post que eu achei muito legal, né, no LinkedIn, até compartilhei. Eu acho que seria legal a gente trazer, porque acho que o tema tá bem dentro disso, que é a coisa da autenticidade. Né? Quando você começa a falar sobre algumas características, né, aí a pessoa, mas eu vou ter que fazer teatro, eu vou ter que fazer, eu não sou assim, né? E então aquela coisa da autenticidade, eu sou assim mesmo, né? Como dizia lá o Zagallo, né? As pessoas que me engulam, né? Então essa coisa de identidade e reputação conversa muito com o tema de autenticidade. Sim. Né? O que você podia contar para a gente sobre a sua visão de autenticidade? Você já meio que deu um pouco agora nessa introdução. Sim. Então, quando eu resolvi me debruçar de uma forma mais específica sobre o tema, eu gosto muito de trazer uma costura da filosofia com a psicologia para o meu trabalho, porque são duas áreas que falam muitas vezes sobre os mesmos temas, mas trazem perspectivas diferentes. E eu, né, já falei que eu sou bem curiosa, então... E a psicologia nasceu da filosofia. Exatamente. Né? E aí eu fui procurar o que é autenticidade. Eu acho que a grande pergunta é essa. Quando alguém fala sobre autenticidade, sobre qual autenticidade você está falando? Então eu fui ver a autenticidade na visão de vários filósofos dentro da psicologia e você tem diferentes pontos de vista sobre o que é ser autêntico. Então, e aí cada um encontra a sua. Então tem essa daí, né? Eu sou assim mesmo, você que engula, né? E essa é a autenticidade que ela sim pode se tornar um grande descarrilador na carreira das pessoas e impactar negativamente as relações e a longo prazo a reputação. Uhum. Esse olhar para a autenticidade, eu acho que ele é um olhar muito arriscado, tá? Tem pessoas que constroem a sua marca pessoal a partir desse tipo de posicionamento, que é um posicionamento que eu vou gerar, eu quero polemizar, tá? Mas é para poucos. E você corre riscos. E não é muito sustentável. Não é sustentável e você acaba caindo na mão do ame ou odeie, né? Então você entra nisso. Para mim, a autenticidade tem a ver com colocar na ação aspectos que sim fazem parte do meu jeito de ser no mundo, tá? Mas eu acho que o jeito autêntico de ser que vale a pena, ou que é usado talvez, né, de uma forma, a meu ver, que eu chamaria de inteligente, né? É quando eu entendo quais são essas características que eu costumo brincar que eu vim de fábrica, tá? Então que sim, elas são o meu modo, que muitas vezes natural de ser, tá? E colocar elas em ação e entender que elas são uma força, mas ela tem que ser vista sob a lente de em qual contexto eu estou, qual é a circunstância e quem é o outro que está nessa relação. Tá? Se eu tenho características, pontos fortes, trunfos, eu gosto de falar quais são os nossos trunfos, quando eles são colocados na ação, tá? Eles têm um potencial maravilhoso. É onde as pessoas brilham. Quando elas entendem quais são os trunfos e elas trazem isso para a ação. Usam conscientemente. Conscientemente. E aí, para mim, é uma autenticidade que, quando eu trago para o meu trabalho, é com esse tipo de autenticidade que eu estou trabalhando. Tá? Entender aquilo que eu tenho como trunfo. Eu não preciso aprender alguma coisa nova. Eu preciso, às vezes, flexibilizar o meu jeito de ser. Como eu te falei, andar 2 casinhas na direção do outro lado, porque talvez se eu ficar muito rígida no que eu diria que me define, não vai me levar para onde eu quero chegar. Mas, a partir do momento que eu reconheço os meus trunfos, e aí eu uso eles, como eu já falei antes, intencionalmente, no meu posicionamento, nas minhas relações, você está sendo autêntico, porque você não está criando um personagem idealizado, mas você está usando os teus trunfos em função de um objetivo, para alguma coisa. Então, com um olhar mais
estratégico para a forma que você se posiciona. Eu acho que é legal, você falou agora essa última parte, né? Porque a gente fala, quando a gente dá devolutivas e quando a gente trabalha com Roga, a gente fala justamente em autoconhecimento estratégico. Sim. Né? Porque é aquele autoconhecimento do ajuste, né, da sua persona, né, do seu comportamento. Em cada contexto, né, cabe algumas coisas mais Sim. nichadas, usar alguns trunfos, e em outros você, sabe, tira o volume. Eu falo muito que não é aquela coisa binária de liga ou desliga, né? Mas sempre é uma questão de ajustado o volume. Você falou de volume porque eu uso muito, eu trago muito o exemplo, sabe, da caixa de som, quando a gente tem aquele botão que desliza, isso, né? Então não é ligar e desligar, é deslizar. Deslizar. Né? Tem um psicólogo americano, que eu não sei se você conhece, o Brian Little. Sim, sim. Então, eu gosto muito da visão de personalidade dele, que ele fala que tem 3 dimensões da personalidade. O que ele chama biogênica, que é o que você veio de fábrica, temperamento, né? que tem a ver com o Big Five, que é a base, né, do Roga, então que é o que a gente está medindo lá. A sociogênica, que no final das contas, eu posso ser extremamente sociável, comunicativa, inquisitiva, mas de repente eu nasci numa família com um pai extremamente rígido e que eu não podia nem conversar na hora do almoço. Só fala se tem certeza, por exemplo. Né? Então, onde essa personalidade se encaixa, você vai se amoldando, né? Você se molda, a não ser que você seja o Ney Matogrosso. Eu fui ver o filme dele. Ainda não então, é bem interessante de ver, porque é muito até esse exemplo é um bom exemplo. Quebrar o molde familiar. Né? Porque o pai dele era um pai militar e extremamente rígido. E aí ele fala do idiogênico, que é como os projetos influenciam o seu jeito de agir no mundo. E ele traz esse termo de agir fora do seu papel. Né? Então, a gente tem características que são aquilo que compõe a gente. Eu vim com esse papel que eu vou para o automático, eu ajo assim. Mas, estrategicamente, a gente vai precisar agir também fora do nosso papel. Fora dessa coisa, dessa forma, talvez, se a gente pudesse chamar assim. E eu acho que isso é muito rico e é muito a visão que eu trago dentro do meu trabalho, que é a gente se vê muito maior ou muito mais, de uma forma mais flexível, mais elástica. E aí a gente vai se moldando às situações e vai se flexibilizando e vai se experimentando de diferentes formas. Não se vê de uma forma rígida. E aí volta para a tua pergunta sobre a personalidade, que é quem a gente está sendo na ação, não no conceito. Que é o que define a reputação, que em última instância é a nossa marca pessoal, tem muito a ver com a reputação. Sim. Né? Claro, os seus valores, mas como na prática eles estão visíveis. Né? Agora, você falou, comecei um pouquinho aí sobre o aspecto da sua personalidade, da curiosidade, o e se, né? Agora, como é que você acha que a sua personalidade, né? A biogênica, a sociogênica, influenciou na sua marca pessoal, né? E talvez de você fazer o trabalho que você faz, né? Como que a sua personalidade influenciou na sua marca, Ilana? Eu acho que influencia muito mais na forma que eu faço o que eu faço. E é uma coisa que eu sempre falo quando a gente fala sobre posicionamento e fala sobre reputação. Profissionalmente, todo profissional ele tem outras pessoas fazendo exatamente a mesma coisa que ele faz ou trabalhando no mesmo tema que ele trabalha. Né? Como eu tenho pessoas que trabalham em temas próximos ou iguais aos meus. Mas eu tenho um olhar para a vida que é muito focado, eu valorizo muito a autodireção na vida. A pessoa, tanto na forma de pensar, quanto na forma de agir no mundo. Você fazer as escolhas. Eu sou muito, é uma coisa que eu defendo muito. Quando eu falo sobre posicionamento, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, posicionamento é escolha. Exatamente. E só que a gente vive numa sociedade com muitos deverias. Você deveria ser assim, você deveria. Eu acho que a minha personalidade questiona isso. E isso dá o tom do meu trabalho. Porque o meu cliente chega num olhar do que está de errado comigo que eu preciso consertar para chegar lá. Então, eu deveria ser assim.
Os processos começam porque ele tem algum deveria que fez com que ele... Então, eu deveria ser diferente do que eu sou. Eu deveria fazer diferente do que eu estou fazendo. Em alguns casos, sim. Vamos experimentar assim, né? Você começa a desconstruir isso. Mas o que você escolhe ser? Porque quem você vai ser e a forma que você vai pensar é tua escolha. Você vai escolher. Porque no final das contas, quando você vai dormir à noite, ou quando você chegar no final da sua vida, quem viveu aquele dia ou quem viveu aquela vida foi você. E você vai ficar com todas as consequências disso. Então... qual é a escolha que você quer fazer para dormir bem à noite, para chegar no final e olhar para trás? Isso tem a ver muito com os valores, né? E que eu falo, tá bom, essa foi uma vida que valeu a pena ser vivida. Então, eu prezo muito, acho que talvez seja a coisa que mais me guia. A minha personalidade é uma personalidade. E eu sou uma pessoa que tendo a ser bem categórica, não é? Mas eu aprendi também a minha sensibilidade já que tem o arife, né? E se eu estiver errado? Mas eu também aprendi a olhar para isso, mas eu gosto muito de... Eu não posso decidir nada. Quem vai decidir como quer se posicionar, como vai querer trabalhar a sua presença, desenvolver sua marca... é o meu cliente. Limites, né? Eu abro caminhos, eu abro esse mapa. Eu acho que talvez isso seja uma coisa da minha personalidade, que é muito forte na minha forma de agir no meu trabalho e com os meus clientes. Que não é uma coisa impositiva de que você deve fazer nada isso ou dogmático. Aquilo, né? Muito na linha a partir da motivação dele, dos limites que a pessoa tem. Por isso que abri o mapa, né? Então, e é uma coisa que quando eu cheguei no Rogan, o que mais me chamou a atenção no Rogan, né? Eu não tinha muito conhecimento e eu olhei para o Rogan e olhei para outras ferramentas, mas foi o único assessment que falou sobre o impacto da personalidade na reputação. Porque o Rogan fala sobre isso. Exatamente. E aí eu falei, opa, eu estou trabalhando com marca pessoal. Marca pessoal tem a ver, porque foi na época que eu estava fazendo a minha pós-graduação. Acho que um pouco antes. Eu falei, opa, alguém aqui entendeu alguma coisa que para mim é importante. Não, eu acho que eu lembro vagamente, né, da gente conversar, não sei se foi na sua devolutiva, quando estava falando sobre o Rogan, antes de você fazer a certificação, eu falava, puxa, tem tudo a ver, né, porque você trabalha com reputação. Agora, a reputação são suas ações, né? E as ações são a sua personalidade na prática, no dia a dia, que é a sua visão, a visão que os outros têm de quem você é. Sim. Né? Se você fica só na ilusão de que você é o que você acredita, né? Você pode viver isoladamente, né? Seres humanos normais não conseguem viver o tempo inteiro de forma isolada, né? Eles ficam pirados até, né? Quando tem Solitário, né? Ou aquele filme Náufrago, né? Sim, que ele arruma um Wilson para poder conversar com alguém, para não pirar, né? Tanto que no meu processo, né? A gente falou né? Tem 6 dimensões. A primeira é justamente essa emocional. Eu ia pedir agora para você explicar isso daí. Talvez você puder passar. Nós temos o slide aí do seu das 6 dimensões da presença. É o próximo, Renan. Isso, né? Então o que eu falo sempre? Como eu explico, né? Então, quando eu vou trabalhar presença, eu vou trabalhar, né? Tem um aspecto nosso que eu chamo ele da nossa camada visível. As pessoas se relacionam com a gente na nossa camada visível. E os clientes chegam para mim porque eles querem consertar coisas ou trabalhar coisas dessa camada visível. A minha imagem, né, a minha comunicação, ou quem eu sou nas redes, eu não estou sabendo. Né? As demandas chegam de várias formas. Sim. Então, as pessoas entram em contato com uma camada visível e a nossa reputação se forma a partir do que é visível para as pessoas. Só que quem a gente é na ação, que é o que está ficando visível para as pessoas, ele é fruto de uma camada que não está visível para as pessoas. Eu uso o iceberg, né? É quando você vai descendo no iceberg. Exatamente. Né? Que o modelo quando eu fiz a minha pós-graduação em Blanquerna, também usava o modelo iceberg da marca pessoal. Você vê como o iceberg entra em vários lugares. Então, o que eu estou sendo na ação, ele é reflexo de alguma coisa. Do que ele é reflexo? Da minha história, das minhas características comportamentais que eu vim de fábrica, que é né? O temperamento, né? E tudo mais. Os meus valores, que para mim é um tema que eu estudo e gosto muito do tema dos valores pessoais, porque eles são muito uma bússola de escolhas, esse posicionamento é escolha, eu preciso olhar para a bússola.
Então, a primeira etapa, para a primeira dimensão que eu começo, é o que eu chamo da dimensão emocional da nossa presença. Que é o que forma essa base, né? Né? E que quando eu brinco que eu abro o mapa. Então, vamos olhar para a tua história, vamos olhar para os teus valores, vamos olhar para as tuas características de comportamento, vamos olhar para tudo isso e me falar o que provavelmente como provavelmente você está vindo para a ação. Só que, como você mesmo falou agora, não basta eu achar que eu sou alguma coisa, porque a gente vive em relação. E esse jeito de ser provoca sensações nas outras pessoas. E a sensação que elas têm com a gente é o que vai formando a reputação e a imagem que depois se torna uma reputação. Então eu preciso ir para a segunda dimensão, que eu chamo ela justamente, porque eu acredito que no final das contas tudo se resume a sensações. A gente vai ficar com uma sensação desse nosso papo, eu vou embora, fica a sensação, a gente não lembra as palavras, a gente não lembra os detalhes, mas a sensação a gente não esquece. Então eu chamo isso da presença sensorial, que é o que você está deixando para o outro. E aí entra uma pesquisa 360. O que o outro te conta? Me conta a teu respeito e nos conta a teu respeito. Então aí a gente passa uma pesquisa 360 de percepção. E aí eu vou ver o que você me contou sobre você, que é como o Hogan fala, a visão do ator e a visão do espectador. E eu quero colocar uma coisa na frente da outra. Onde tem convergência, e que o que a gente pode aproveitar que é muito rico. Onde tem convergência e a gente sabe que talvez esses pontos estejam te atrapalhando. Onde tem divergência, e eu gosto da divergência, às vezes onde está o ouro, você tem um ouro que ninguém está pescando ainda, eu gosto de olhar muito para isso. Tá bom, e o que a gente faz com tudo isso? Tá bom, agora a gente abriu o mapa do teu lado, do lado das pessoas que se relacionam com você, ou se relacionaram, né? E eu faço isso não só nas relações profissionais, eu peço relações pessoais, profissionais, mentores, amigos de faculdade, a gente vai olhar, porque também a gente se manifesta de formas diferentes, dependendo das pessoas. Então, às vezes a pessoa também tem uma coisa super legal que ela acha que no trabalho ela não pode mostrar, e seria maravilhoso que ela trouxesse né, para o trabalho. Aí a gente fala, tá bom, aqui tá o teu potencial, aqui estão os teus trunfos. Como você quer se posicionar? O que você quer trazer para o teu posicionamento? O que você quer que as pessoas experimentem nessa camada visível? Então a gente começa a pensar, tá bom, começar a ter um olhar mais, então agora vamos desenhar, né, o que você quer, de que forma você quer se posicionar. Só que isso, a gente precisa olhar para uma terceira dimensão, que eu chamo ela da dimensão relacional. Então eu vou ver em que arenas essa pessoa se encontra e quais são as pessoas com as quais ela se relaciona. Também vou olhar para desejos, em que arenas ela gostaria de estar, ainda não está, e com quem ela gostaria de se relacionar. Vou olhar onde ela está hoje e o que ela gostaria que tivesse realmente acontecendo. E aí eu vou entender como daqui eu vou chegar até aqui. Conhecendo o mapa, o que eu aciono, o que eu trago. Então, o que sobre você quer que fique para as pessoas? Quais são os atributos que você quer que as pessoas considerem? Né? E aí, então, essa é onde entra a dança do meu conhecimento de marca pessoal com presença, que é trabalhar a questão de quais são as características minhas que hoje na vida eu sei que são as importantes para o meu posicionamento, que vão me levar lá, vão me ajudar no meu próximo passo. Porque às vezes a gente tende a acionar certas características que não são as mais importantes. Que foram, né? Em outro momento da sua carreira, em outros contextos, mas no que você quer agora, aquilo já não é prioritário. Não. Né? E aí a gente vai para ação. Aí vai para a camada visível. Então, aí eu vou olhar o que eu preciso ajustar. Porque para mim é sempre ajuste. Então, assim, isso aqui é muito bom, vamos explorar isso. O que você não está fazendo? O que você poderia fazer diferente? Aí eu vou olhar a linguagem corporal, posso olhar a aparência, eu vou olhar como essa pessoa faz networking, como ela acessa os canais, onde ela circula. Eu olho para tudo isso, onde ela está presente, onde ela não está, na rede como ela está aparecendo, o que precisa ser ajustado, e vou ver de como ela chegou até mim, onde ela quer, para onde ela quer ir, quais são os ajustes necessários. Então não é sempre a mesma coisa com todo cliente, é o que aquele cliente conta para mim durante o processo. Tanto que eu falo que eu venho num trabalho com o cliente, eu falo, o que vai acontecer eu não sei, ele vai acontecer à medida que a gente vai te conhecendo. Eu te conheço, você se conhece melhor. Você se reconhece, né? Você se reconhece e a gente vai colocando, vai trazendo para o que é
ação e visível aquilo que falta. Uhum. A gente fala também que reputação, né? Você falou aquela coisa você sai com uma sensação, né? E eu gosto de falar quando fala em reputação, né? Eu lembro, eu li, no começo da faculdade, eu li Sartre, né? E fala, o inferno são os outros, Sim. né? Não tem jeito, e reputação da gente é que nem vírus, né? Uma coisa, né, que fica um sentimento negativo que você tem na sua primeira impressão, né, que tem aquela Sim. máxima que atribuem a Danusa Leão, né? Você nunca pode nunca ter uma chance de causar uma segunda impressão, né? Exatamente. Porque os seres humanos são ávidos por julgar as pessoas rapidamente e já enquadrar essa daqui é isso, é aquilo, né? Precisa nomear e representar dentro de alguns grupos. E é nisso que você precisa desenvolver a sua marca, Sim. por ver como é que você vai projetá-la, a sua presença executiva, né? Esse é o desafio. Porque no final das contas, e cada vez isso fica mais claro para mim no trabalho que eu realizo, que tudo vai desembocar, vamos dizer assim, na questão relacional. É o que você falou, né? Você deu o exemplo, né, do náufrago que ele fez a bola Wilson. A gente vive em relação. Então, a gente trabalhar tudo isso é para ver de que forma isso impacta nas relações, porque as relações, elas abrem portas ou fecham portas, é muito relacional. Então, tem uma coisa hoje no meu trabalho, eu tenho um foco muito grande na questão do desenvolvimento do capital relacional. Mas para a gente desenvolver o capital relacional, e muitas vezes político, dependendo, né, que é uma coisa que, pelo perfil de cliente que eu trabalho, é muito forte também o desenvolvimento do canal político, isso é comportamental e é um comportamental que afeta o relacional. Uhum. E é o que o outro está sentindo a teu respeito. Exatamente. No rapport, a gente fala, né, que se você naquela relação, naquela entrevista ou naquele devolutiva, coaching, se você está incomodado com a pessoa, muito provavelmente ela está com você também. Exato. É uma coisa, eu não estudo neurociência, mas tem aquele mirroring, né? Sim. Do pouco que eu sei, né? Sim. De espelhar. Então tem um nível nesse relacional que não é muito fácil de controlar. Quer dizer, você tem que ter muita consciência, né, da presença que você quer ter, né, o que você decidiu, o que você escolheu, que você precisa ter naquele contexto. Porque também, assim, dependendo da história do profissional, a pessoa muitas vezes chega com muitas frustrações. E normalmente quando a gente está frustrado, a gente joga no outro. Né, eu não cresço por causa do outro. Mas quem eu estou sendo na relação com o outro, que ele não me enxerga de uma certa forma. Também tem questões que são políticas, também tem horas que não vai adiantar. Você está no lugar errado, na hora errada, e de lá não vai sair nada. Não adianta. Eu tenho clientes com os quais eu trabalho que a gente entende que não é uma questão da pessoa, é uma questão do cenário, da empresa, e muitas vezes acontece que a pessoa acaba indo para outro lugar. Então, tem questões que são jogos lá que a gente sabe. Mas quando não é essa questão, se eu entendo quem eu estou sendo, eu entendo o que eu preciso ajustar. Na hora que eu ajusto em mim, o outro sente alguma coisa diferente. Ele também se ajusta em relação a mim. É uma dança. É uma dança. É uma dança. Só que onde entra a reputação aí? A reputação é uma coisa formada com o tempo. Um dos fatores primordiais para a gente trabalhar a reputação depende de tempo. Então, eu te experimentei de uma forma, te experimentei de novo, te experimentei pela terceira, pela milésima vez desse jeito, e isso fala. Então, o Roberto é assim. Só que aí o Roberto resolve fazer um trabalho e ele fala, eu sei que eu tenho a tendência de ser assim, mas isso não está me ajudando, eu preciso fazer uma mexidinha, um ajuste aqui. Na primeira vez que eu já te encontro, falando, o Roberto é daquele jeito. Aí vem uma coisa um pouco diferente do que eu estou acostumada. Eu vou falar, não sei, alguma coisa, hoje. Aconteceu alguma coisa. Mas eu tenho certeza hoje ele está assim. Só que eu tenho certeza que amanhã você vai voltar a ser o bom Roberto que eu já conhecia, que eu já tinha uma etiqueta colada em você. Então, também é um trabalho que a gente precisa trabalhar muito a questão da consistência. Não adianta ser uma vez. Então
também é se exercitar diariamente, estar atento a como você reage às situações, porque, né, na reação vem aquilo que é mais rápido e mais fácil, né? A gente volta para esse lugar, inclusive a neurociência explica isso, os atalhos do cérebro. Mas, então, é uma coisa trabalhosa, né? Então, não é fácil mudar a reputação, não é impossível. Tá? Mas, a partir do momento que a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, a gente começa a fazer escolhas e a gente vai para a ação de uma forma extremamente consciente. E não é um teatro. Que eu acho que isso é uma coisa que é importante falar, porque, às vezes, isso pode dar a sensação que eu vou manipular, vou fingir. Não é. Por isso que eu abro o mapa. Eu vou ver nos trunfos aquilo que eu não estou acionando. Aquilo que talvez esteja lá latente, Exatamente. mas ele não está usando, porque talvez ele acha que ele não deveria ter aquilo lá. É alguma coisa que é o jeito dele com os amigos, né, ou em casa, na família, acha que no trabalho não... Você perguntou no começo, né, do meu jeito de ser. Eu falei, eu tenho sensibilidade interpessoal baixa, então eu falo, então eu sou aquela que escreve e-mail assim, oi, João, tarará, tarará. Só que e é muito engraçado, você conversa com outras pessoas que têm o mesmo perfil, essas pessoas falam assim, eu escrevo o e-mail, oi, João, mas hoje em dia eu não mando o e-mail assim. Aí eu sei que eu falo, oi, João, bom dia, aí eu vou lá complementando. Tudo bem com você? Tarará, tarará. Que você tenha um bom dia. Você aprende a se ajustar, porque eu sei que falar desse jeito não funciona. Não é fingir, né? Não é fingir. Você levar o outro em consideração. Exatamente. Você fala assim, tá bom, o que eu não estava considerando aqui? E isso, né, aí vai com o filho, vai com o marido, né? Porque, de novo, aí com meu marido, eu aprendi. Hoje em dia, que se eu preciso muito de alguma coisa, que ele entenda muito alguma coisa, que eu preciso parar, pensar e estruturar melhor a forma que eu vou apresentar isso para ele, porque eu sei que, pelo ter uma sensibilidade interpessoal baixa, a minha tendência é ser muito direta. Falar, olha, isso aqui me incomoda, tarará. Aí eu estruturo melhor, porque eu sei que ele, como ele está de um lado mais, né, ele tem uma sensibilidade interpessoal maior que a minha, ele escuta muito mal o meu jeito de falar. Então eu saio... Vale a pena eu ser autêntica aqui? Se eu fosse falar que é autêntica, é falar o que eu penso do jeito que eu... Eu quero estar certo ou quero ser feliz? Exatamente. Essa é a pergunta que tem me guiado ultimamente. E você deve também ter lido alguma coisa, ou lido o livro do Marshall Rosenberg lá, de comunicação não violenta. Exatamente. Né? Sabe, é um trabalho, né? É um trabalho. Você falar na sua necessidade, a necessidade do outro, né? E fazer um pedido, né? Reconhecendo, sabe? É um trabalho. Mas a gente traz esse exemplo, e eu estou falando um exemplo assim, né, da minha casa, e que é real mesmo, mas é como a gente se vê pelos nossos olhos, mas também se vê pelos olhos do outro, né? E aí, que ajuste eu preciso fazer? E executivos, né, Ilana? Eu falo às vezes, né, para coaching evolutiva, quando você vai subindo na escala hierárquica aí, você depende muito mais de trazer os outros com você, ou você ir sozinho desbravando o pioneiro, que é o one-man show, né, one-woman show, que faz tudo sozinho. Né? E aí a relação e como você é percebido pelos seus liderados, principalmente, é um elemento fundamental, né, da eficácia do líder. Né? Por isso que hoje o meu foco, justamente por trabalhar com pessoas que estão muito nessa posição, eu tenho focado muito na questão do capital político e relacional no meu trabalho da presença. Então, as 6 dimensões, elas entram como uma ferramenta de suporte para trabalhar capital político e relacional. Porque, no final das contas, quanto mais alto você está na hierarquia, é isso que garante a tua eficácia, o teu resultado e a tua sobrevivência. Se você não olhar para isso, você pode ser um one-man show, mas você fica sozinho. Você fica sozinho, né? Solidão no poder. Então, falando em liderança, a Ilana contribuiu aqui num capítulo desse livro aqui, Sou Mulher, Sou Líder, né? Que é duas amigas da minha esposa, Leni. Eu comentei com a Ilana aqui nos bastidores antes de começar, a Leni Quirilos, que é fonoaudióloga, como minha esposa, e a Cássia Godoy, que escreveram esse livro, né, e convidaram a Ilana para falar sobre o lado de marca pessoal, né, da mulher como líder. E eu achei interessante que no início do capítulo, que chama Com Que Roupa,
né, que é muito mais amplo do que a roupa exatamente, né, até traz isso, mas muito mais amplo que isso, e ela traz um negócio que é realmente terrível para a mulher que está ascendendo para posições de liderança, de que quando ela mostra características mais masculinas, né, ela é dita que está sendo agressiva, dura, né? E quando ela mostra mais as características femininas, né, empáticas, afetivas e tal, ela está sendo fraca, né? Então, puxa, a mulher fica como que eu ajo como líder, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais da sua contribuição nesse livro, né? E como é que você vê a mulher, né, como líder em termos da marca pessoal, né, que ela pode ter, né, sem assim ser você deveria isso ou aquilo também, né? Também para a mulher em posição de liderança, você deve agir de forma mais masculina, né? Mas como é que você atua com executivas, líderes mulheres? Então assim, eu procuro não focar as minhas conversas na questão de gênero. Isso acho que é uma coisa que é muito importante para eu falar, porque senão ela vira a causa de tudo. E na minha experiência trabalhando com executivas, eu tenho, né, e quando a gente vai e usando, né, o Hogan com as clientes, tem clientes que têm características que eu poderia dizer que são mais masculinas ou mais femininas, como eu tenho homens que têm características. Então, e foi feita justamente a pesquisa do Hogan, né, sobre as mulheres na liderança. Perguntar se você leu lá. Isso, e que fala exatamente mitos, a mesma coisa, que são mitos. Existem mitos. Então, eu não gosto de trazer isso como sendo a causa, tá? Porque senão a gente vai pôr a questão do gênero como se fosse a primeira coisa. E eu acho que tanto para uma mulher líder quanto para um homem líder, o que precisa, tudo é circunstancial e relacional. Então, nesse momento, nessa interação, nesse papel, preciso acionar o quê? Eu preciso acionar empatia? Eu preciso acionar mais assertividade? Eu preciso acionar escuta? Eu preciso ter uma postura, talvez aqui, mais de quem vai dizer como as coisas têm que acontecer, né? Mais diretiva? Eu gosto de olhar dessa forma, tá? Então, quando eu escrevi o capítulo, que é a convite das duas, foi para a gente se ver justamente mexendo no botão deslizar para lá e para cá. Então, a minha abordagem é essa. A primeira impressão vem muito da nossa aparência, da roupa. Então, com que roupa? Então, um dos canais que a gente tem para provocar sensações imediatas, que tem a ver com os milissegundos da amígdala, tarará, que eu não vou entrar nisso, é pelo que eu estou vestindo. Se eu viesse aqui com um vestido de babados, de flores, cor-de-rosa, a primeira impressão, quando a pessoa abrisse o podcast sobre quem eu sou, ela seria diferente da impressão que essa. Se eu tivesse com um terno preto, né, com uma camisa branca, já seria mais diferente da que eu estou agora. Então, existe sim... Então, é como se eu posso escolher a roupa para anunciar o que eu quero nessa interação. E como eu quero me posicionar nessa interação. Então, é essa abordagem que eu trouxe para o livro. E aí o livro conta. Quando eu preciso me posicionar mais dessa forma, existe uma psicologia dos elementos na roupa, que a gente chama de elementos de design. As cores, os tecidos, a forma da roupa, a modelagem, tudo isso comunica alguma coisa. Então, eu trago muito o vestir no foco da comunicação que o vestir provoca, que tem a ver com as sensações. Então, quando eu vejo a mulher na liderança, falando aqui de roupa ou falando sobre comportamento, vai ter a ver com a forma que ela escolhe se posicionar. Mas eu já vou ter visto também, com uma pesquisa 360, aquilo que não está funcionando a favor dela. Então, às vezes, é ser doce demais, às vezes é ser franca demais. Mas isso é individual, isso não é do gênero. Não é do gênero, exatamente. Isso não é do gênero. É a personalidade da pessoa. Então, por isso que eu falo que eu não coloco o gênero como o tema, tá? Agora, tem coisas que acontecem, tem coisas que acontecem, tá? Então, por exemplo, numa pesquisa 360, tem respostas que aparecem que eu só vou ler aquela resposta se for uma mulher. Eu nunca vou ler a resposta se for um homem.
Ler para a pessoa? Como resultado da sei. pesquisa, tá? Então, às vezes, então, quando você deu justamente o exemplo, quando a mulher é mais masculina, ela é vista como, às vezes, arrogante, ou... Isso acontece, isso é fato, isso é fato. Então, existem filtros, de uma expectativa de como uma mulher deveria ser e como um homem deveria ser. Mas é o que eu sempre falo. Todo feedback que eu vou dar de uma pesquisa 360, a primeira coisa que eu falo para o meu cliente é o seguinte: a gente vai ler o resultado da sua pesquisa agora, mas essa pesquisa fala sobre você, mas também fala sobre a pessoa que respondeu. Claro. São percepções da outra. Então, não é que é genérico. Também, eu não posso generalizar que todo mundo vai ver uma cliente mulher da mesma forma. Porque também cada um tem as suas crenças, seus modelos, etc. Então, eu não me prendo muito a isso, Roberto. Tá? Eu gosto para mim, o que me importa é quem é a pessoa que está sentada à minha frente. E trabalhar com quem ela é, com o que ela tem, e o que ela quer e o que ela precisa. Independente de questões de gênero, né? Às vezes a gente precisa tocar nelas. Sim. Às vezes a gente já fala, olha, o gênero... conscientizar, né? Às vezes eu falo assim, olha, a questão de gênero aqui, nessa empresa que você está trabalhando, ou com essa pessoa com quem você está lidando, ela pega. Então a gente precisa entender como a gente faz um desvio aqui. Essa é estratégica também nisso. Né? Exato, mas eu não posso olhar que toda mulher vai ser vista assim, todo homem vai se comportar aqui. Eu acho que esse discurso está tão ultrapassado. E essa pesquisa, só falando um pouquinho aqui para os ouvintes ou espectadores, essa pesquisa que eu mencionei para a Ilana, que acho que ela leu lá o resumo que eu compartilhei, assim, derrubando 6 mitos sobre mulheres na liderança. Né? E eles pegaram, né, esses mitos mais conhecidos, né? Que homens são mais ambiciosos que mulheres, por exemplo, que homens se controlam melhor as suas emoções do que as mulheres, são mais descontroladas, né? E são 2 exemplos. E eles foram olhar milhares e milhares de resultados de avaliações, né, das ferramentas aí do Hogan, e viram que não tinha nenhuma diferença significativa. Mas é como, né, assim, historicamente, né, a coisa está impregnada. Exatamente. Né? E você vê possibilidades dessa mentalidade retrógrada, separando, né, assim, por coisas tão erradas, né, básicas, né, tão preconceituosas. Né? Você vê cenário de mudança, você está percebendo alguma mudança nesse cenário? Eu sou otimista, vamos dizer assim. Eu acredito na possibilidade de mudança, mas eu entendo que tem muitas conversas sobre esse tema, e algumas conversas, a meu ver, elas mais causam uma continuidade do status do que elas trazem realmente uma possibilidade de mudança. Porque é assim, quando se entra numa postura muito defensiva, o outro lado tende a reagir querendo também. Então, eu acho que precisaria mudar o jeito de conversar sobre o tema. Conversar sobre o tema é essencial, mas talvez de uma forma diferente para assim gerar mais mudanças. Porque quando você vai numa postura muito combativa, o outro lado muitas vezes passa a se defender. Eu acho muito complexo. Eu acho que é muito complexo. Eu sou otimista, tá? Então acho que talvez um dos motivos pelos quais eu até procuro não colocar o foco nesse tema é para não... uma vez eu escutei, o que se resiste persiste. Então vamos não resistir, não vamos colocar ele como sendo o tema, porque aí o outro lado vai defender o ponto de vista. Não é sobre isso, é sobre como aquela pessoa consegue... né, ultrapassar os obstáculos que estão no caminho dela, tá? E às vezes não é o lugar, às vezes vai procurar... Eu tenho clientes que trabalharam em empresas, mulheres trabalhando em empresas extremamente femininas que tiveram muito mais dificuldade do que trabalhando em empresas que não eram. Então também não tem uma regra para tudo, não é um cenário ideal, porque tem a ver com as pessoas que estão lá. Quando a gente começa a olhar para grupos e o grupo, né, essa coisa, a gente, né, que essa visão estereotipada de grupos, gênero, raça, religião, idade, ideologia, isso realmente me gera muito incômodo, porque a gente
Eu estava até pensando sobre isso, né? Eu não posso fazer com que uma característica minha seja vista como todo meu. Eu posso, talvez, votar no candidato X e não votar no Y, mas isso é uma faceta de quem eu sou. E todas as outras? Gênero é uma faceta. E todas as outras coisas sobre aquele indivíduo. Uhum. E aí, quando a gente reduz uma pessoa a uma característica só, fica muito limitado. Tanto para nós, quanto para aquela própria pessoa. Você está se relacionando com aquela característica, Exatamente. não com a Ilana ou com o Roberto, né? Essa é a diferença. Legal, Ilana. Eu sempre deixo assim essa parte mais para o final para pedir para o entrevistado, né? Quer dizer, e você como especialista em marca pessoal, presença executiva, para pessoas que estão assumindo aí o seu primeiro cargo de liderança, né? Que está já também preocupado com a marca pessoal, com presença executiva, que conselhos você costuma dar, né, para essa finalidade, para quem quer ter uma marca, que a sua marca de liderança, a sua presença, contribua para os seus objetivos na vida e de carreira? Olha, eu acho que tem. Se eu posso falar alguma coisa, a gente tem que. Vou começar falando que assim, a gente precisa olhar para pontos de convergência e pontos de divergência para trabalhar o nosso posicionamento. Então, olhando primeiro entendendo quem eu sou e como eu opero no mundo. Quem eu sou quando eu vou para a ação? O que eu estou deixando nas outras pessoas? E aí, assim, de que forma isso está convergindo com os meus objetivos, tá? De que forma isso está contribuindo para as relações. Sair desse lugar, eu sou assim mesmo, né, da autenticidade que a gente falou, da Gabriela, e falar assim, tá bom, o que isso funciona a favor, mas o que isso também me tira dos meus objetivos. Só que tem uma coisa que é muito forte que a gente não falou aqui, que é a questão das culturas corporativas. Uhum. Então vamos falar. Né? E aí tem a ver muito com convergência e divergência, né? Muitas vezes as pessoas chegam até mim falando, eu te recebi um feedback que eu preciso trabalhar minha presença executiva. Uhum. Primeiro, assim, a primeira coisa que você precisa fazer é o que na minha presença eu preciso trabalhar. Quando te derem um feedback assim, se eu puder te falar alguma coisa, procure o específico. Exemplos. O que essa pessoa está chamando de presença executiva e o que nesse tema que ela deu esse nome, ela está enxergando que você precisaria trabalhar. Porque isso gera muitas interpretações. E também gera muitas interpretações dependendo da cultura onde você está. Então, por exemplo, existem culturas corporativas que a independência e o comercial são muito altos. Normalmente, uma cultura assim tende a privilegiar ou ver com bons olhos aquela pessoa que chega chegando, sabe? Que se mostra muito assertiva, que entra na sala, não olha, tem toda a certeza, fala com toda a segurança, tá? Então, provavelmente nesse lugar, se você tem essas características, você tem uma convergência ótima, você nem vai ter problema de presença. Você vai se posicionar fácil, tá? Uhum. Só que isso tem a ver com a cultura. Tem culturas que valorizam muito mais as relações, a interdependência, tá? Então, chegando nesse lugar, que seria um modelo de presença vendido por aí, ele não funciona. A presença que funciona nesse lugar é você ser relacional, é a presença da escuta, do tempo. O tempo acontece de uma outra forma aqui também. Então, entender também como o meu jeito de operar converge ou onde ele diverge dessa cultura, tá? E aí não significa que eu vou embora desse lugar, não teve convergência, eu vou embora. Mas tá bom, então que ajustes que eu preciso fazer, tá? Para ter convergência com a forma que eu quero me posicionar, com aquilo que eu quero provocar no outro e que eu quero que, por ter provocado isso, ele responda a mim, tá? E como eu vou ter uma convergência nessa cultura que valoriza essas qualidades. E a partir daí, então eu preciso ter isso muito claro, mas comece eu entendendo quem eu sou, como eu opero no mundo. Aí eu vou olhar o que eu quero e onde eu estou e qual é o contexto. O que é trunfo, o que eu mantenho e quais são os pequenos ajustes que eu vou fazer. Mas todo mundo tem coisas que tem a ver com a autenticidade, que ela não vai abrir mão. Também saber o que também não é, o que é inegociável para você no teu jeito de ser. Seus valores. Nos seus valores. Porque na hora que a gente tem muito claro aquilo que é inegociável, é onde a gente acha espaço para fazer ajuste. Mas se a gente acha que fazer ajustes entra no que é inegociável, aí a gente trava.
Tá? Então, sim, a gente se vê de uma forma mais flexível, mais adaptável. A gente, né, como a gente tem visto a palavra adaptabilidade como uma das grandes, né, competências para o futuro, e para mim a adaptabilidade tem a ver com isso, né? Entender quem eu sou, como eu opero, mas entender como, exato, o que eu preciso ajustar. E às vezes nesse ajustar existe aprender outras coisas e fazer cursos, se desenvolver em certas áreas. Eu tenho clientes que eu mando fazer curso de improviso, por exemplo. Tá? Eu tenho clientes que eu mando numa fono, eu tenho clientes que eu mando pintar, sabe? Eu falo, não é que eu mando, eu falei, mando, olha a sensibilidade interpessoal, a personalidade, né? Eu recomendo, ó, viu? Aquela que é franca que fala, tem que ser desse jeito, fala como a fala revela, né? Mas assim, eu realmente recomendo, né? Porque eu vejo que lá é um jeito dela se experimentar de um outro jeito. Ser líder hoje é um convite para você se experimentar de outras formas. Eu acho que esse é o grande convite. Se eu puder dar uma dica, esteja aberto a isso. Você vai ver, provavelmente você vai mergulhar nos podcasts, vídeos, livros que falam sobre liderança, se essa é a tua primeira vez, né? E é o que eu sempre falo. Pega de todas essas fontes aquilo que para você faz sentido, e se não fizer sentido é porque tem alguma coisa aí. Talvez não tenha uma convergência com aquilo que você acredita e com quem você é. Então escolhe aquilo que faz sentido e se experimente. Muito bom. Ilana, você deu uma dica, né? Você falou, não falamos de cultura corporativa, né? Então, aproveitando a sua dica, o que mais que não falamos e que você acha importante para falar assim do seu trabalho, mensagem sobre a sua escolha de trabalhar com isso? Tem alguma coisa que você tinha pensado, puxa, eu vou falar sobre o meu trabalho, quero falar tal aspecto? Tem algo mais? Tem uma coisa que a gente até tinha conversado e acabou não tocando, que é a questão do que é presença executiva e presença de liderança. Ótimo. Eu acho isso importante. Boa, obrigado. Porque tem a ver com, à medida que a gente vai, né, depende da posição que a gente tem dentro de uma empresa, à medida que a gente vai crescendo, né, exige de nós a gente acionar outros tipos de presença. Tá? Então, tem horas que eu estou em papéis mais estratégicos, mais executivos, eu estou lidando com stakeholders em decisões mais estratégicas. É aí que entra a presença executiva, que é como eu me coloco nesses momentos de relacionamento mais político, né, de capital político, relacional, mais estratégico, de tomada de decisão. Tá? Então, entram certas competências que são diferentes quando eu estou, talvez, numa posição que ela é muito mais de liderança, não necessariamente numa posição alta dentro da hierarquia corporativa, porque a gente tem lideranças em diferentes níveis, que ela é uma presença mais relacional. Né? Então, que é como eu impacto o outro, como eu influencio o outro. Tá? Então, a gente aciona esses dois tipos, às vezes a gente precisa trabalhar as duas, mas às vezes tem uma presença que é mais forte. Né? Então, como a minha presença acontece nesse lugar que eu estou precisando exercer aqui é liderança, ou como a minha presença entra e ela acontece no momento que eu preciso ter um papel mais estratégico e executivo e de influência. Tá? São coisas diferentes, então a gente puxa cordinhas e acessa pontos diferentes, não é a mesma coisa. Muito bom. Olha, adorei a conversa, como eu imaginava, pelos posts da Ilana, que eu convido vocês a seguirem, Ilana Berenholk, no LinkedIn, né? Também as gravações que ela traz coisas assim, experiências que ela teve, né? Então, eu acho que é super legal. Muito obrigado, realmente, não falamos aqui, né, mas a Ilana falou que vive no exterior, ela vive em Israel e ela passa de vez em quando algumas semanas e encaixamos essa daqui, né? Feliz que deu certo. Então, obrigado de coração. Muito obrigada. Por você ter aceitado o convite e foi ótimo, com certeza os nossos ouvintes e espectadores aí vão aproveitar muito também o que a gente conversou um pouquinho e revelou um pouco mais, deu algumas luzes aí para as pessoas que estão olhando para esse campo, preocupado com essa competência. Né? Então, quem gostou, dá um like, né? Convida outras pessoas, compartilha com outras pessoas. Obrigado também à Moving, ao Creative Studio, que nos apoia.
aqui, o Mário, o Renan, e até a próxima. Até o próximo episódio aí, que logo vamos contar quem vai ser o próximo convidado. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.